vamos direto para as notícias internacionais. Israel diz que militares do país deixaram o campo de refugiados na Cisjordânia. A operação que deixou 12 feridos e dezenas de mortos. Um soldado israelense também morreu. Os detalhes com a nossa correspondente Priscila Yazbek. O exército israelense disse que a operação foi encerrada depois que os objetivos foram atingidos. Na segunda-feira, Israel iniciou a maior operação militar na Cisjordânia nos últimos 20 anos, no campo de refugiados de Jenin. A ofensiva, que incluiu ataques aéreos, deixou pelo menos 12 palestinos e um soldado israelense mortos. E segundo a organização humanitária Crescente Vermelho, mais de 100 pessoas ficaram feridas. A Unicef, braço da ONU para a Infância, afirma que pelo menos 3 crianças perderam a vida e muitas outras sofreram ferimentos. Os combates forçaram a saída de 3.000 palestinos do campo de Jenin, que tem uma das maiores taxas de pobreza dentre os 19 campos de refugiados da Cisjordânia, de acordo com as Nações Unidas. A operação desta semana em Jenin aconteceu depois de uma sucessão de ataques. Em 20 de junho, 7 palestinos foram mortos em um ataque israelense com helicóptero a Jenin. No dia seguinte, 2 militantes do Hamas mataram 4 israelenses em um posto de gasolina e em um restaurante perto do assentamento de Eli, a 40 quilômetros de Jenin. Na sequência, um drone israelense matou 3 militantes palestinos em Jenin. Mesmo depois da retirada das forças israelenses do campo de Jenin, a escalada de violência continua. Nesta quarta-feira, Israel disse ter feito um novo ataque aéreo a um local de produção de armas subterrâneo do Hamas na faixa de Gaza. E também nesta quarta, o Hamas assumiu a autoria de um atropelamento seguido de esfaqueamento que deixou 8 pessoas feridas no centro de Tel Aviv nesta terça-feira e disse que esse ataque aconteceu em resposta à operação militar no campo de Jenin. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu deu a entender que os ataques não terminaram ao dizer que a extensa operação em Jenin não é uma operação única. Israel diz que os palestinos não eram seu alvo, e sim as milícias financiadas pelo Irã, como o Hamas e a Jihad Islâmica, que dizem ser organizações terroristas. Já o primeiro-ministro palestino, Mohamed Shtayyeh, disse que a operação foi uma nova tentativa de destruir o campo de refugiados e deslocar o seu povo. Especialistas avaliam que os ataques se intensificam porque membros da extrema-direita de Israel têm pressionado pelo fim dos assentamentos. A ONU condenou a ação de Israel, dizendo que a operação militar, que incluiu ataques aéreos repetidos, juntamente com a destruição de propriedades, levanta uma série de questões sérias com relações às normas e padrões internacionais de direitos humanos. Vamos falar com Lorival Santana. Lorival, a operação de israelense terminou, mais uma condenação da ONU, enfim... Que saldo que você vê de mais esse conflito, além, claro, das 12 mortes que a gente lamenta muito, mas que saldo você vê para essa contínua tragédia do conflito Israel-Palestina? Boa tarde. A única certeza é de que essa tragédia vai continuar, porque existe uma política por parte do governo israelense, de sucessivos governos israelenses, de irem ocupando as terras dos palestinos na Cisjordânia, que já são terras bastante escassas, muito poucas para aquilo que é a população da Cisjordânia. E eles não têm para onde ir, os palestinos. Eles nem podem sair, eles não têm passaporte, eles não têm cidadania, o que, aliás, é contra as leis internacionais. Bom, a gente viu que nesses enterros que ocorreram hoje, nos funerais dos 12 jovens mortos, eles tinham idade de 16 a 23 anos, havia bandeiras ou da Jihad Islâmica ou do Hamas que estavam ali cobrindo esses caixões. Segundo a Jihad Islâmica, 8 dos 12 mortos eram militantes dessa organização. Então, por aí você vê que há, de fato, um recrutamento em massa muito intenso que ocorre não só em Jenin, mas em todas as outras cidades e campos de refugiados palestinos, porque esses jovens simplesmente não têm nenhuma perspectiva de futuro. Estou falando porque eu conheço essa região, conheci muitos desses jovens, estive muitas vezes em Jenin e em outras áreas da Cisjordânia.
Por outro lado, houve manifestações durante os funerais contra a autoridade palestina do Mahmoud Abbas, que pertence a uma outra facção, o Fatah, que é considerado excessivamente moderado, embora tenha apresentado um plano de 18 pontos que inclui o fim das comunicações com Israel, que seria mais um agravamento da situação, porque essa comunicação acaba gerando alguma coordenação na área de segurança. Mas a autoridade palestina hoje consegue não agradar ninguém, nem Israel e nem os próprios palestinos. Eles não têm, a autoridade palestina não pode ter exército, Israel impede, tem polícia, mas com armas bastante leves e, acima de tudo, existe a questão política aí de difícil solução, porque os colonos judeus, com apoio do governo israelense, têm continuamente ampliado os assentamentos nos territórios palestinos. Tem havido provocações de ambas as partes. Já houve casos presenciados por repórteres estrangeiros em que os colonos judeus chegaram junto com policiais e forças de segurança israelenses e atacaram palestinos em suas próprias casas. Os palestinos revidam, atacam, às vezes matam colonos judeus também. Muitos desses jovens que estão muitas vezes sem água, numa situação muito precária, jovens palestinos, veem das suas casas, dos lugares onde eles moram, as colônias judaicas com jovens nadando em piscinas, praticando esportes, um estilo de vida absolutamente diferente. E muitos desses colonos judeus acabaram de chegar à região. Muitos nem falam hebraico, vêm de outras partes do mundo pelo fato de serem judeus, têm assegurada a cidadania israelense e verbas do governo para ocupar esses territórios. E o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, é um líder desses colonos da Cisjordânia e vive o tempo inteiro incitando a violência, incitando os judeus a ocuparem mais território. Então, diante de todo esse quadro, realmente não há saída.